E aí, já parou para pensar que a gente pode ser tipo um detetive do tempo? É isso mesmo. A nossa missão hoje é exatamente essa: desvendar os segredos do passado, seguindo as pistas que a história deixou pra gente. Então, a pergunta que fica é: como é que a gente decifra os mistérios do passado? Tipo, como a gente sabe o que aconteceu de verdade, séculos ou até milênios atrás? A resposta para tudo isso, olha só, tá nas fontes históricas. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. Para entender bem o trabalho de um historiador, a melhor coisa é pensar nele como um detetive, sabe? Cada fato, cada objeto, cada relato é tudo uma pecinha de um quebra-cabeça gigante. E essas fontes históricas são exatamente isso: as pistas. As migalhas de pão que o passado deixou pra gente encontrar. Podem ser coisas visuais, que a gente vê, coisas que a gente ouve, ou até coisas que dá pra tocar. São as provas que o nosso detetive usa para montar o caso dele. Beleza, então nosso plano de investigação hoje é o seguinte. Primeiro, a gente entende qual é a desse detetive da história. Depois, vamos dar uma olhada nas pistas visuais, nas pistas que a gente ouve e pega na mão. Aí a gente descobre o kit de ferramentas do historiador e, no final, junta tudo para ver como esse quebra-cabeça do passado se monta. Então vamos lá. Começando pelas pistas visuais. Bora ver como é que o passado aparece na nossa frente. Olha só para essa obra. É a famosa Primeira Missa no Brasil, que o Victor Meirelles pintou lá em 1859. Ela está mostrando um momento super importante da nossa história, né? A primeira missa que rolou aqui no Brasil em 1500. Tá, mas o que uma pintura dessas conta de verdade? O que um historiador, ou nosso detetive, consegue tirar daí? Pois é, uma pintura só pode mostrar um monte de coisa. Os costumes da época, como o pessoal se vestia, no que acreditavam. Mas o detalhe mais legal aqui é que ela está conectada com outra pista. O Meirelles se baseou na Carta do Pero Vaz de Caminha, que é uma fonte escrita para pintar o quadro. É o exemplo perfeito de como os diferentes tipos de pistas se conversam, se completam. E isso aqui mostra bem a variedade de fontes visuais que existem. De um lado, a gente tem uma foto, de 1922, do momento exato em que descobriram a tumba do Tutancâmon. Do outro, uma pintura rupestre lá da caverna de Altamira, feita, há milhares de anos. As duas são como janelas, né? Janelas visuais para mundos totalmente diferentes. Bom, mas não é só o que a gente vê. A história também deixou pistas que dá para ouvir e até para pegar. Vamos dar uma olhada agora nas fontes orais e materiais. Fontes orais. O que é isso? São basicamente as histórias, as entrevistas, as lendas, tudo aquilo que foi passado de boca em boca. Elas são super importantes, principalmente para a gente entender culturas que não tinham escrita, sabe? Mas claro, o detetive historiador tem que ter um pé atrás e sempre checar se a história é verdadeira. Quer um exemplo clássico, a Ilíada, de Homero, que conta a história da Guerra de Troia. Por um tempão, esses poemas gigantescos eram passados para frente só na base da fala, por uns poetas chamados rapsodos, tipo esse cara da imagem. Eles mantinham a história viva, de geração em geração, usando só a voz. Incrível, né? Agora, as fontes materiais. Essas são os objetos físicos que ficaram para trás, tipo ferramentas, armas, potes de cerâmica ou, quem sabe, as ruínas de uma cidade inteira. São as pistas que a gente pode literalmente pegar na mão. E falando nisso, que exemplo, hein? Isso aí são as ruínas de Machu Picchu, a famosa cidade perdida dos Incas, lá no Peru. Imagina, uma cidade pré-colombiana inteirinha que ficou ali escondida por séculos. Quando ela foi descoberta, em 1911, essa cidade de pedra se tornou uma fonte material gigante. Ela deu pra gente uma visão super profunda que ninguém tinha antes de como era a engenharia, a sociedade, a vida do Império Inca. Mas olha só, um bom detetive não trabalha sozinho, né? Ele tem um kit de ferramentas todo especial. E no caso do historiador, essas ferramentas são as chamadas ciências auxiliares. Aqui a gente vê um especialista em ação. É um paleontólogo, escavando com todo cuidado um esqueleto. Cada uma dessas ciências é como se fosse uma lente de aumento diferente, que ajuda a analisar as pistas de um jeito único. Pensa nesse kit de ferramentas. Tem a arqueologia, que ajuda a entender os objetos que a gente encontra, a paleontologia, que lê a história nos fósseis, a paleografia, que é quase como decifrar códigos em escritas antigas, a numismática, que busca pistas em moedas e medalhas, e a cronologia, que talvez seja a mais importante de todas, porque ela bota cada pista no seu devido lugar na linha do tempo. Ok, agora a gente chegou na parte final da investigação, a hora de montar o quebra-cabeça. Como é que todas essas peças se encaixam?
A primeira coisa que a gente precisa sacar é o seguinte: nenhuma pista, sozinha, vai contar a história inteira. Uma pintura é a visão de um artista. Uma lenda pode mudar com o tempo, sabe? Então, o trabalho do historiador, o nosso detetive, é exatamente esse: pegar todos os tipos de provas, de pistas e juntar tudo para construir a imagem mais completa que der do que aconteceu. É um baita trabalho de juntar as pontas e interpretar. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta para pensar mesmo. Se cada fonte é só uma pecinha do quebra-cabeça, e a gente sabe que muitas peças se perderam para sempre, será que a história, do jeito que a gente conhece, é, por definição, sempre incompleta?